devido a um problema técnico, algumas pessoas foram removidas, tá? Ok? Agora está dizendo que está gravando. Quem for removido, se for removido, por favor, tente entrar de novo. Se não conseguir, vai ter que ver depois a reunião. Beleza? Bom, já temos 23 pessoas na sala. Vou dar uma conferida aqui no chat. Tá gravando, beleza, né? Ok? Depois, lá na sala de aula, quando eu montar a nossa sala de aula, eu vou disponibilizar lá os integrais, tá? Os 2 chats integrais dessas 2 primeiras aulas, os vídeos, material e atividade valendo nota para a gente interagir por lá. E depois eu faço uns vídeos explicativos de como utilizar a sala de aula do Google, tá bom? Professor. Oi. Diga. Deixa eu falar para o senhor. O Google Class é muito bom para colocar, para o senhor estar disponibilizando a atividade por lá. E se o senhor quiser, assim, dar alguma informação para ficar gravado, lá também é muito bom para isso. Eu tive aula por lá semestre passado e é um sistema muito bom de trabalhar. Isso, é verdade. E dá também, o Classroom é excelente, sem contar que... Pode falar. Sim, diga. E por lá também dá para o senhor saber quem está participando aí da aula e quem não está. Sim, perfeitamente. Tá? Beleza? Nós vamos utilizar pouco esse Meet aqui. Tá? Quando a gente pegar e embalar mesmo, vocês vão ver que pelo Classroom dá para fazer muita coisa. Eu tenho uma ferramentinha que grava a tela do meu computador, então eu faço vídeos, posto no YouTube, vocês olham por lá, e a gente interage em tempo real pelo WhatsApp. No semestre passado deu muito certo essas ferramentas, o uso integrado dessas ferramentas. Tá bom? Então eu vou iniciar a primeira apresentação. Temos 26 pessoas na sala. Eu vou iniciar a primeira apresentação. Eu acho que o primeiro vídeo já me ensinou algumas coisas. E vamos nessa, então, né? Beleza? Agora eu tenho minha garrafinha aqui. Vocês viram? Garrafinha bonitinha. Bonitinha essa minha garrafinha, não é? Ó, bacana, né? Ótimo, muito bem. Então vamos lá para a primeira apresentação. Muito bem. Muito bem. Já apareceu aí a tela, só para confirmar. Vocês já estão vendo a tela? Tá? Beleza? Ok. Então vamos dar sequência à nossa primeira apresentação. Vou testar aqui, eu vou mudar de tela. Bom, isso é uma tela de abertura, que é a tela que vai ser utilizada como tela inicial lá do vídeo no YouTube, onde nós temos aqui o conteúdo desse primeiro momento, onde nós vamos fazer uma introdução. Já vamos falar um pouco de direito constitucional. Na aula da quarta-feira, com o noturno, eu pretendo falar sobre o plano de aula,
para a gente não ficar repetindo aula. A turma do noturno pode assistir os vídeos dessa nossa aula do matutino e vocês podem assistir os vídeos da aula do noturno. Eu acredito que a gente ganha com isso, não faz muito sentido eu ficar repetindo aula aqui. Presencialmente, cada aula é uma aula, mas aqui no vídeo fica esquisito eu dar a mesma aula e gravar o mesmo vídeo e postar, tá bom? Então vou mudar de tela, vocês me digam se conseguem ver a mudança de tela. Mudou de tela aí para vocês? Por favor, me avisem. Ótimo, mudou de tela. Aqui no meu não está mudando não, né? Não mudou não, né? Eu vou iniciar novamente a apresentação, tá certo? Eu sei o que aconteceu, tá bom? Eu vou parar essa apresentação. Muito bem, parei a apresentação e vou iniciar novamente a apresentação agora no modo de apresentação mesmo. É que ela não estava no modo de apresentação. Aqui. Agora sim. E aí, mudou a tela agora? Agora apareceu o quê? Confirmem para mim, por favor. Ótimo, muito bom então. Então vamos nessa, né? Perfeito. Essa primeira tela tem aí a nossa querida asa branca, que é quem viu a descrição do vídeo que eu coloquei para vocês assistirem da Revoada dos Pássaros, e deve ter visto lá na descrição que aparece como uma revoada de maçãs no início do período de reprodução. Eu, como disse lá na descrição, eu não conferi não, eu não acredito muito que sejam pombas, né? Para quem é do mato, que nem eu, não está com cara de ser voo de pomba, parece mais alguma coisa lá na Europa, mas não tem problema não, serve para a gente demonstrar onde nós queremos chegar, tá certo? Beleza? Eu vou ficar alternando um pouquinho a tela, porque a Rosilene pediu para entrar agora, tá bom? E vou mais uma vez mudar de tela, tá bom? Para a gente dar sequência aqui à nossa apresentação. Muito bem, então tem lá o canal, o videozinho no canal, e vocês devem ter percebido como como se diz, impressionante o voo desses pássaros, né? E aí, por que esse vídeo, né? Aí fica aquela dúvida, né? Por que o professor colocou um vídeo de passarinho voando quando a gente está vendo falando de direito constitucional, na verdade? Que coisa é essa? Rosilene, tenta desligar a sua câmera, tá? Ok? Só estou dando uma conferida aqui rápida no chat. Ótimo. Né? E eu volto imediatamente aqui para a nossa apresentação. Né? Que é isso? O que o professor quer dizer com esse vídeo dos pássaros voando? Né? Muito bem. Por que ele escolheu esse vídeo? Então vamos lá. São animais estúpidos, né? Começa por aí. Nós, seres humanos, que nos dizemos inteligentes, na maioria das vezes, nós nem nos comportamos como tal. Eu já mostrei minha garrafinha para vocês, né? Não nos comportamos de maneira inteligente na maioria das vezes. Imagina animais, né? Por isso que eu pus a foto lá da pombinha no início. Você vê um corpo imenso, uma cabeça pequenininha, né? Um cérebro pequenininho. E esses animais estúpidos vivem socialmente, eles conseguem, né? E como eles conseguem fazer esse voo conjunto, como eles conseguem se orientar, né?
E a pergunta é, cadê o líder? Quem é que está mandando? Olha, vai para a direita, vai para a esquerda, agora nós vamos fazer uma revoada bonita e vamos nos unir e vamos voar por aí, né? Levanta esse questionamento, é interessante isso, né? Você não tem nenhum líder, por que como é que eles conseguem se organizar, né? Afinal, quem é que comanda tudo isso, né? Qualquer questionamento, tá? Eu vou alternando aqui, olhando no chat aqui, qualquer questionamento vocês coloquem, qualquer travamento me avisem, lembrando sempre que é agoniante você ficar olhando para uma câmera aqui, para uma bolinha no seu computador, tá? Mas sigamos então, né? Quem comanda essa bagaça, né? E olha só que interessante, vocês viram alguma colisão? Vocês viram um acidente? Nós temos que, para organizarmos o trânsito, nós temos que ter semáforos, código de trânsito, autoescola, né? Até em grandes aglomerações tem a porta de entrada, a porta de saída. Todo mundo aqui já deve ter ido num ambiente que tem muita gente, e você fica perguntando, né? Puxa vida, não tem uma colisão, não vi um acidente desses bichos, uns animais estúpidos, sem um líder, sem um comando, sem uma ordem de comando, nenhum acidente, né? Como é que pode isso, meu Deus do céu? Como é que pode esses bichos, né, estúpidos conseguirem se organizar de uma forma que parece ser muito mais harmônica que nós, humanidade, que já pisamos até na Lua, estamos mandando robozinhos para Marte, estamos aí aguardando a supernova, não sei se vocês estão sabendo, né? A comunidade internacional explodiu uma supernova cerca de 700 anos atrás e parece que a imagem vai chegar por esses dias aqui. Eu estou aqui vendo, né? Nunca vi uma supernova, gostaria de ver uma supernova, né? Então, como pode? Essa é a questão. E afinal de contas, no curso de Direito, vocês já certamente aqui no terceiro período já sabem que o direito é uma ciência que tem uma pretensão de ordenar a sociedade, não é? Nós queremos, como se diz, construir uma sociedade bem ordenada. Se ela vai ser livre, justa e solidária, se nós vamos atingir esse objetivo, não sei, mas pelo menos é o que nós tentamos, né? E aí fica a pergunta, e nós, né? Como é que a gente faz, como é que a gente se organiza, né? Pois bem, por que não é tão fácil para a gente essa organização? Você vê a hora que os animais pousam, todos juntos, né? Você certamente se questionou sobre isso, ou se não se questionou. Ô, gente, dá um alô aqui no chat, pelo amor de Deus, tá? Faz tempo que eu não vejo nada de vocês, e aí eu fico agoniado aqui, né? Conferindo sempre. Você tá tudo ok, André? Gabriela, ótimo. Gildate, Emily, muito bem. Vocês estão acompanhando? Tá? Só queria confirmar, quando eu disparo a tela, fica a tela grande e a minha imagem pequenininha? Hein? Se puder. A Cleide diz que caiu, mas voltou. Isso. Isso depende da conexão de cada um. Ok, então vamos lá, né? Vamos dar sequência ao nosso trabalho, né? Então, a questão do vídeo, da inteligência das massas, e aliás, eu já vou adiantar para vocês, parece coisa de doido, mas nós do direito, que estamos lá na frente pensando no cibernética e direito, essa sociedade de massas, sociedade de mais de 7 bilhões de seres humanos habitando o planeta, questões importantes sendo discutidas, nós estamos começando a estudar o comportamento dos bichos. Por quê? Porque muitas vezes o comportamento dos animais nos ensinam. Então tem gente pesquisando cardume de peixe, revoada de passarinho, para entender o sistema democrático, e depois nós vamos nos aprofundar no sistema democrático, e tente ler o ciberdireito, não foge não, viu? Você é capaz sim,
com certeza. Vai devagarzinho, até o final do semestre vocês vão ler aquele artigo como se estivesse lendo uma notícia aí, uma piadinha de WhatsApp, tá? Mas vamos seguir, né? Muito bem. O que, né? Lembrando sempre que, agora falando um pouco do direito constitucional, é importante colocar o seguinte: toda disciplina jurídica está ligada a fatos. Há fatos que interessam ao direito, e a esses fatos, quando interessam ao direito, eles dão aso, né, dão oportunidade para que uma disciplina jurídica se ocupe desse fato. Eu coloquei aqui o fato crime, né, e o direito penal. O fato crime, ele chama a atenção do direito penal. Por quê? Porque nós não queremos que o crime ocorra. Então, o que o direito penal faz? O direito penal faz assim, ó: se você fizer essa coisa feia aqui, essa coisa chata, essa coisa que a gente não gosta, como agredir a pessoa, a honra ou o patrimônio dos outros, nós vamos te colocar na cadeia, vai ser ruim para você, né? Então, o fato crime é a atenção do direito penal, né? No caso, se houver um desentendimento, as pessoas não conseguiram se entender, elas não conseguiram resolver um problema ou um conflito de interesses havido entre elas, o que nós temos? Nós temos o direito processual. O direito processual vai cuidar desse desentendimento. O fato é o desentendimento. Quando as pessoas se entendem, não precisam de processo, na verdade, a não ser em alguns casos que vocês vão aprender mais na frente, de jurisdição voluntária, né, que tem que passar pelo juiz, mesmo com as pessoas se entendendo. Por exemplo, adoção: o casal quer adotar uma criança, a criança quer ser adotada, mas tem que passar pela questão do processo. Mas, basicamente, o desentendimento é importante nessa altura do campeonato, né? Se você precisa de segurança, se você precisa ter certeza que você vai receber o aluguel, que você precisa ter certeza que você vai receber os honorários, ou que você vai conseguir cumprir um contrato, que alguém que te vendeu alguma coisa vai receber as prestações, ou o objeto que foi negociado vai ser entregue conforme combinado, nós temos o direito civil. O direito civil cuida basicamente dessa segurança econômica, segurança jurídica e pessoal. Tá? É também o fato da segurança ou o fato da insegurança que gera que é o objeto básico de estudo do direito civil. Estou falando bem no geralzão mesmo, você deve ter percebido, né? Se o gasto público, né, se o Estado precisa gastar o dinheiro, o Estado precisa pagar servidor, o Estado precisa prestar serviços de previdência, de saúde, de segurança, precisa prestar educação, né, uma série de gastos públicos, e é necessário ter dinheiro para fazer isso. Tem o direito tributário que vai se ocupar disso. O direito tributário é parecido com o direito penal. Ele fala assim, só que o direito penal fala assim: se você fizer uma coisa feia, vou te prender. O direito tributário fala assim: se você tiver uma riqueza, eu vou te cobrar, vou te tributar. Por exemplo, se você tiver renda, vou te cobrar imposto de renda. Se você for proprietário de um imóvel urbano, eu vou te cobrar IPTU, e assim por diante. Só conferindo aqui, o Arnildo está chegando agora. Nota de 200, o Júlio Alencar está falando. O que tem a ver a nota de 200, Júlio? Fala aí para gente. Gabriel está chegando. Nota de 200, eu conheço essa história. Eu vou ter a oportunidade de trabalhar com vocês. E essa história aí, viu? Eu cheguei a pagar 50 mil cruzados num maço de cigarros, tá certo? Então a gente fica meio com medo. Depois eu vou postar um videozinho para vocês entenderem um pouco o que eu quero dizer, os comerciais da época da hiperinflação. Não me deixe esquecer, lá no Zap peçam para mim. Isso, Arnildo, foi, né? Foi tirar uma soneca, na verdade. Vamos nessa, vamos na aula, tá? Tá tudo gravado. Voltamos então. Então eu estava falando, né? Cada fato tem, ou cada disciplina jurídica se preocupa com determinado fato, né? A questão do proteção, né? O fato da proteção é necessário proteger. Eu dei o exemplo do direito ambiental.
É preciso proteger o meio ambiente para nossa geração e futuras gerações, mas também certamente é preciso dar uma proteção para a criança, para o adolescente, para o idoso, para as mulheres, né? Então aí você vê, né? Em razão da proteção das mulheres, lei da Maria da Penha, proteção ao meio ambiente, Código Florestal, né? Uma proteção, um tratamento especial para pessoas que precisam de um tratamento diferenciado. Então você tem as leis da acessibilidade, Estatuto do Idoso e assim por diante, né? Muito bem. E então, qual é o fato que nós vamos nos ocupar no direito constitucional, né? O direito constitucional, como vocês já perceberam, é sem dúvida nenhuma o mais espetacular de todos eles. Por quê? Porque o fato do direito constitucional é o fato do poder, né? Você já estudou o poder? O que é que você me diz do poder? Quero ouvir agora. Agora eu vou passar para o chat aqui. Eu quero ver de vocês o que vocês me dizem. O que é poder? Me digam aí, né? Eu queria ouvir alguém, né? Abre o microfone e me diga. Estou aguardando, e não é para ter vergonha, não. Pode falar, porque jurista com vergonha não ganha dinheiro, hein? Não ganha dinheiro. Vocês têm que se ocupar disso, ok? Estou aguardando aqui. Vou aguardar. A Lívia fala capacidade de dominação, né? E o André, se não me engano, diz ordenar, né? Para ordenar, André, preste bem atenção, a gente tem que ter poder. Vou voltar lá para a apresentação, tá? Vocês estão muito tímidos, viu? Eu não quero timidez aí, não, tá? André, preste atenção. Para poder ordenar, para dar ordens, você tem que ter poder. Né? Nós vamos estudar isso, vocês vão ver, nós vamos lá, o poder é o nosso objeto, né? Então nós vamos entender esse negócio que faz com que nós façamos aquilo que não queremos, muitas vezes, né? Ou, né, pelo menos, às vezes somos obrigados, né? Abrigados. Muita gente agora deve estar assistindo essa aula. E eu gosto muito de utilizar isso, por quê? Porque o professor tem poder, né? Você vê que eu domino essa aula, eu estou gravando, eu estou mudando de tela, eu aceito as pessoas entrarem na sala ou não, eu faço chamada, eu dou nota, né? E aí a pergunta que eu venho, eu vou voltar para o chat, eu quero saber de vocês uma resposta. Inegável que eu, professor, tenho poder na sala de aula, como a gente está falando aí. A pergunta é, de onde vem o meu poder, o poder do professor sobre o aluno? Estou aguardando a resposta aí no chat. Jailson Cirqueira está chegando agora. Autoridade, capacidade de dominação, né? Poder vem de quem exerce influência sobre algo, precisa ter habilidades. Isso é o poder carismático, né? O poder do líder. Muitas pessoas têm esse poder, né? O Arnildo deu pane no cérebro, mas é assim mesmo, Que a moleza não vai para o ensino superior, não, né? Fazer acontecer algo, o Gutenberg está dizendo aqui. Arnildo, quem convence o outro, autoridade, do seu cargo de professor, isso. De onde vem? Vem do meu conhecimento técnico. Vocês me respeitam, vocês às vezes cumprem minhas ordens porque eu sei direito constitucional. Hein? Será que é isso mesmo? É verdade? Pois eu vou contar uma coisa para vocês agora, logo no início da aula. Hierarquia na sala. Pois é, de onde vem a hierarquia que o professor detém sobre os acadêmicos na sala de aula? Você já parou? Autoridade racional legal, o Gabriel Bezerra está dizendo aqui. Sim, também tem o poder derivado da razão, né? Mas resumindo bem essa história, eu vou contar uma coisa para vocês, tá? Esse poder que eu detenho sobre vocês vem de uma hierarquia do regimento acadêmico,
É o regimento acadêmico da Universidade de Gurupi. Falar nisso, você já leu o regimento acadêmico da Universidade de Gurupi? Tem que ler. Eu vou postar o regimento acadêmico no grupo do Zap para você dar uma olhada, tá bom? O regimento acadêmico diz que eu tenho poder hierárquico na sala de aula. É dali que deriva o meu poder. Em outras palavras, o meu poder deriva do direito. Não deriva do fato de eu conhecer, de eu ter cultura e você querer me ouvir. Não. Até existe isso, mas eu não posso te obrigar, não é? Também não deriva do fato de você ter interesse em estudar. Também não. A obrigação e o meu poder deriva do fato de que o regimento acadêmico me diz isso, ou seja, deriva do direito, né? E aí você pode até perguntar, tá, mas onde está escrito que o regimento acadêmico vai dar poder ao professor? Eu falo para você, deriva lá da LDB, a Lei de Diretriz e Base da Educação, diz que as universidades terão um regimento acadêmico que poderão falar para os seus professores, poderão dizer que seus professores têm poder hierárquico sobre alunos, sobre seus alunos, né? Assim como o regimento acadêmico diz que a coordenação faz o horário de aula, e é por isso que hoje, segunda-feira, você está assistindo minha aula, né? Você não está assistindo outra aula, você não está vendo a aula que você quer, você está assistindo uma aula que você está sendo obrigado a assistir. Espero que você esteja gostando, mas se não estiver gostando também, dane-se, né? Porque o horário está de acordo com o regimento acadêmico, o meu poder hierárquico está de acordo com o regimento acadêmico, que está de acordo com a LDB. Uma lei ordinária que diz que as universidades podem fazer isso. Aí você lá, né, ainda pode chegar para mim, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat, né, parou aqui na autoridade. Vocês estão me ouvindo bem? Estão entendendo? Estão acompanhando meu raciocínio? Ótimo. Então tá. Então, já que vocês estão acompanhando meu raciocínio, você pode falar assim, não é possível. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou perguntar, professor, então me diz, onde é que está escrito que a LDB pode dizer que as universidades podem ter um regimento, que esse regimento pode dizer que o senhor tem poder sobre mim? Afinal de contas, eu vivo num país livre, né? Pois eu vou dizer para vocês de onde deriva o direito ou o poder da LDB dizer isso. Ora, deriva do quê? Quem acertar já vai ganhar a minha simpatia. Espero que alguém diga, hein? Vamos lá. De onde vem o poder da LDB para dizer que é o NIRG? O Jailson vem da época que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Isso é senso comum, Jailson. A Lívia já acertou aqui. Lívia Cálita, você já tem a minha simpatia, né? Eu costumo fazer promoções relâmpago, valendo ponto e tal, mas dessa vez foi só a minha simpatia e a simpatia de todos. Aplausos para a Lívia Cálita. Mas é a Constituição que diz que haverá uma LDB que pode... temos que seguir as normas. Isso, muito bem. Que bacana, né? Então, veja bem, é a Constituição de onde deriva o poder da LDB dizer que as universidades terão um regimento e esse regimento pode dizer que eu tenho poder sobre você. Tá? Em outras palavras, de onde deriva todo o poder? Para nós juristas, não deriva da espada, nem do revólver. Isso é animal. Isso é irracional, isso é brutal, é violento. Como você, quer ver? Você está andando na rua e chega um assaltante e aponta a arma para você. Olha a arminha aqui. Aponta a arma para você e fala assim, a bolsa ou a vida? O que você faz? Você chega para ele e fala assim, aposto que você não é homem para puxar esse gatilho? Você não faz isso, você entrega a sua carteira, não é isso? Esse poder é um poder legítimo? É um poder jurídico? Evidente que não. É um poder violento, um poder irracional. Da mesma forma como um bando de gorilas militares, por exemplo, resolvem destruir o Congresso, matar congressista e ministros do Supremo, tomar conta e falar que em nome do bem comum da família, meu Deus, qual família, né? De tomar e arrebentar com tudo e falar assim, nós somos o bem e nós vamos ordenar a casa. Não, isso são gorilas brutais, violentos, irracionais, na verdade um bando, né? Uma quadrilha de bandidos que tomou o poder à força. Não, né? Falando nisso, professor, fala aí.
um poder interferir no outro, né? Nós vamos estudar isso. É um dos pontos interessantes que nós vamos estudar esse semestre, a questão do pacto, né, republicano e democrático, né, em que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Uma discussão aí, porque tem uma galera que acha que um poder não pode interferir no outro, que tem um que é mais bonito que os outros, e assim por diante. Nós vamos entrar nisso. Mas vamos tocar o barco, senão a aula fica muito demorada, tá bom? Então, veja bem, o que eu estou dizendo é o seguinte: o meu poder é um poder jurídico. Quando eu falo assim, olha, menino, presta atenção no que eu estou dizendo. Ei, você responda aí, né? Aí o Gabriel perguntando se o STF legisla. É outro ponto que nós vamos nos aprofundar. Não hoje, com certeza, e nós vamos nos aprofundar com grandes debates a respeito disso tudo, tá? Mas veja bem, o meu poder é jurídico. Quando eu dou uma ordem para a turma, você pode dizer, de onde vem sua ordem? Eu falo do regimento acadêmico. Se você fala, e de onde vem o regimento acadêmico? Eu falo da LDB. E você fala, de onde vem a LDB? Eu falo da Constituição. Isso não é moral, isso não é ético, isso não é senso comum, não é costume, isso é direito, tá certo? Agora, se você chegar para mim e falar assim, e de onde vem a Constituição? Aí eu vou dizer o seguinte para você. Não vamos entrar nisso agora. Viram minha garrafinha? Top, hein? Minha garrafinha top. Quarta-feira vai ter gente com medo. Já tem gente com medo de quarta-feira, né? Muito bem. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, tá? Veja bem, de onde vem a Constituição é um dos assuntos que nós vamos estudar bastante esse semestre, tá? Tenho certeza que você vai sair daqui tendo certeza, com segurança, de onde vem a Constituição, tá? Mas nós podemos adiantar. Que poder é esse, professor? Ora, que poder? É o poder político. É o poder político. Não é o poder das armas, né? Aquele do bandido, do gorila, do assaltante, do golpista, sabe? Não é esse o poder. Isso aí é coisa de direito penal, né? Penal internacional, até no caso, se for. E é um poder político, e esse poder político também não é poder econômico, tá? E aí você pode me perguntar, professor, tá, e o que é o poder político? Pois é outro assunto que nós vamos estudar, tá? Vamos seguir, né? Em outras palavras, resumindo, o que é o direito constitucional? É a disciplina do poder. A disciplina do poder é importante nós estudarmos. Aqui no curso de Direito, é evidente que sim. É evidente que sim. Eu sei que tem gente aqui na sala que prefere o direito civil. Eu prefiro os contratos, professor. Outros ainda falam assim, eu prefiro ganhar dinheiro, sabe? Eu prefiro ser rico, então eu vou cuidar do direito empresarial, eu vou cuidar do direito tributário. Ótimo, perfeito. Tá bom? Direito de família, a Cleide está dizendo aqui também, né? Mas o direito constitucional, e é evidente que se você faz direito, você tem que atentar para isso, o direito constitucional, ele se ocupa do poder. E eu vou falar uma coisa para você. É importante a gente conhecer o poder. Nós temos que conhecer o poder por quê? Porque vocês vão exercer o poder. Vocês estão sendo preparados para exercer o poder. O curso de Direito tem a finalidade de preparar as pessoas. Todo mundo aqui, tá? Se quiser, é evidente, né? Vai acabar exercendo um posto de poder, sobretudo na burocracia estatal. Né? Serão juízes, promotores, delegados, defensores, advogados, procuradores, tá? Vocês vão exercer políticos, muitos serão gestores públicos, secretários de Estado e assim por diante, administradores públicos, ou seja, vocês exercerão o poder. E para exercer o poder, você tem que conhecer o poder. Tem que conhecer para usar bem o poder, não abusar do poder. Porque quando você abusa do poder, você acaba perdendo a razão ou perdendo o próprio poder. E talvez você veja o sol nascer quadrado, né? E ninguém vai fazer isso aqui. Beleza? Vamos seguindo então.
né? A questão é o seguinte, quem está acompanhando aqui, como diz lá o nosso, esqueci o nome dele, né? Deixa eu ver se eu pego o nome dele aqui. Eu não me lembro o nome. Ele participa bastante. É aquele que vocês pagam para dizer que o Arnildo, direito do direito aqui, né? Muito bem. Como diz o Arnildo, dá meio que um, um tilt na cabeça, né? E vocês devem ter percebido que o direito constitucional é espetacular, justamente porque ele é cheio de coisas interessantes para a gente estudar. Mas eu proponho a gente relaxar, né? Afinal, hoje é só o nosso primeiro encontro, é só a primeira aula, então vamos começar bem do começo mesmo. O que é o direito, né? E para que serve tudo isso? É claro que vocês vão ficar se perguntando o que é o direito o resto da vida, como eu me pergunto. Eu que sou formado em 1988. Sabe que ano é 1988? Hein? 1988. O ano que o Brasil de hoje nasceu através da Carta Cidadã, né? Pois bem, me pergunto desde lá, ou até antes, o que é o direito, né? E para isso eu vou convidar vocês, eu vou terminar essa apresentação agora, e vamos seguir nossa ficha de aula, onde que vocês ficaram de ler no intervalo, e espero que vocês tenham visto, e nós vamos acompanhar, eu vou tentar falar um pouco sobre o que nós temos lá na ficha de aula, tá bom? Então, espero vocês, vou terminar essa apresentação e já vou começar com a ficha de aula. Tudo bem? Beleza? Ótimo. Né? Então, gente, agora que nós voltamos aqui a... Agora que nós voltamos ao nosso sistema, eu queria um feedback de vocês aí. Agora voltou a tela cheia comigo aqui falando, e queria que vocês também dessem um toque para mim. São 10h12, né? Ótimo, Gabriela, obrigado. A gente tem que se acostumar por conta do delay. Tem gente que está ouvindo uma coisa que eu falei há 5 minutos atrás, sabia? Pois é assim mesmo. Tem gente que está ouvindo agora, tem gente que está ouvindo depois. São vários tempos ao mesmo tempo, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Beleza? Mas eu queria que vocês dessem um toque, dá pelo menos um alô aí, para eu saber como é que está a questão do tempo real. Fico no aguardo aqui. Lívia, Enzo, Gabriela, Maria Júlia, Arnildo, Paulo Henrique, Ana Carlotto. Tá indo bem, hein? Chávia. É Chávia ou Xavia? Fala pra gente. Abre o microfone e fala, por favor. Nádia, Gildate, Alânia, Emily, Rodrigo, Gabriel, Júlio Alencar. Hein? Tá legal, hein? Tá bom, né? Ana Cristine. Ótimo. Então, nós estamos. Imagino que nós temos alguma interação em tempo próximo do real, né? Então, vamos dar sequência. Agora eu vou apresentar para vocês a nossa ficha de aula, que vocês têm aí, que está no Zap, que vocês leram no intervalo, com certeza leram, pensaram sobre isso, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre ela, já são 10h13, pretendo passar bem rapidamente por ela, né? Muito bem. Deixa eu ver se ela está aberta aqui, né? O duro é que eu não estou conseguindo achar. Espera um minutinho só.
É, parece que tive algum problema aqui com a minha tela. Deixa eu ver se eu consigo. Ótimo. Tive um probleminha aqui. Então nós vamos fazer o seguinte: a tela, vocês têm a apresentação aí, né? O PDF da nossa ficha de aula. Vocês têm ele aí, né? Então eu gostaria que eu vou trabalhar em cima dele, depois você vai ler junto com esse vídeo e vai ser o jeito, porque eu pensei que conseguia compartilhar um PDF com vocês, mas não estou conseguindo não. Ok? Eu estou na luta aqui, viu, gente? Eu preciso conceder permissões. Eu preciso conceder permissões para compartilhar a tela. É isso que ele está me dizendo. Não vai ter jeito. Eu vou ter que ficar, vocês vão ter que me ver aqui desse jeito aqui, tá? E eu vou trabalhar a tela com vocês. Vou fazer aqui um esqueminha aqui que vai ficar legal. Ótimo. Né? Muito bem. Tá. Então vamos lá, né? A ficha ela começa falando o seguinte, né? Do vocábulo direito, né? Vocábulo, a palavra direito, né? O que quer dizer? Vocês devem ter visto na leitura que inicialmente eu pergunto, né? É um domínio científico, ou seja, uma área da ciência? Tá? A primeira coisa que a gente deve dizer, e é um problema que nós temos aqui no Brasil, que a gente chama de direito, três coisas a gente chama de direito, que em outros países eles dão nomes diferentes. Por isso que você vê aqui, ó, conjunto ordenado de conhecimentos acerca de determinado objeto, ou ciência do direito, que eu pus lá, jurisprudência, né? Se você for estudar direito, ciência do direito, em países anglo-saxões, como a Inglaterra, Estados Unidos ou Alemanha, você não faz curso de direito, você faz curso de jurisprudência, tá certo? E aqui nós chamamos de direito, lá eles chamam de... E quando você fala da ciência, tá? Você fala de jurisprudência, ou jurisprudência, né? E no nosso caso, no direito constitucional, então, nós temos o quê? Nós temos a teoria da Constituição, que nós vamos estudar, como eu já disse no primeiro horário, nós vamos aprender a fazer uma Constituição, e vamos refletir sobre o poder, já falei alguma coisa sobre o poder, e sobre os direitos fundamentais, que eu não falei muita coisa hoje, mas certamente
nós vamos ter tempo de mostrar como os direitos fundamentais têm uma natureza constitucional, né? Aí, repare, dentro dessa área, a produção doutrinária que se dá através da hermenêutica, que é a interpretação, a aplicação do direito constitucional, ou os enunciados normativos através da produção legislativa, é o que nós chamamos de dogmática constitucional, tá? E aí um trechinho do Luiz Roberto Barroso que ele diz assim: conjunto de normas dotadas de superioridade hierárquica. Que conjunto de normas tem superioridade hierárquica sobre as demais? Os direitos constitucional, né? Em relação às demais normas do sistema jurídico, as quais fornecem fundamento de validade. Lembra quando eu disse que o meu poder sobre você tem validade? Por quê? Porque eles repousam no regimento, na LDB e na Constituição? Pois é, o fundamento de validade da minha hierarquia sobre você é a Constituição Federal, ou seja, o direito constitucional, né? E também, além da dogmática constitucional, que é a produção doutrinária legislativa, nós temos o que? Os precedentes. O que são precedentes? E aí perguntaram aqui no chat hoje, né? O Supremo pode legislar, né? Aquela discussão que vocês colocaram aqui, né? Eu queria que vocês dessem um alô aqui para mim agora, por favor, tá? O Supremo legisla? Pois é, ele legisla sim, não da forma que a gente imagina, né? Que é aquela forma padrão que a gente elege lá o deputado, o senador ou o vereador para fazer as leis, mas ele faz um precedente judicial, tá? E esse precedente é a forma. Estão acompanhando, gente? Dá só um feedback aí para mim. Tudo certo? Beleza, então, né? Então vamos seguir, ok? Tudo bem. Né? Então nós temos os precedentes que são feitos pelos tribunais, né? As súmulas. Nós vamos estudar durante o semestre os processos com repercussão geral, em que o Supremo se reúne, o pleno do Supremo toma uma decisão e os outros juízes vão seguir essa orientação jurisprudencial. Vocês vão entender por que funciona isso, né? E aí, o Luiz Roberto Barroso, todos os trechos são do Luiz Roberto Barroso, tá? Ele coloca assim, ó: a singularidade da ciência do direito é que ela não pode servir-se em escala relevante da ambição de objetividade, que caracteriza as ciências exatas e as ciências naturais, né? As ciências exatas têm ambição de objetividade total, né? Se eu disser para você que a soma dos ângulos de um quadrado dá 360, você pode não acreditar, você pode espernear, você pode ficar com raiva, você pode ficar um monte de coisa, mas dá 360, tá ok? Beleza? Né? É assim a objetividade das ciências naturais, né? Onde diz lá, nesses domínios, ou seja, nas ciências naturais, as principais matérias-primas intelectuais são a observação, né? Você olha, você observa, você mede, você vê o tamanho, vê a velocidade, né? A experimentação e a comprovação, né? Então, se a gente for lá na área da saúde, lá nos laboratórios, você vai ver vários experimentos, né? O professor Nelson Galva, me lembrei agora, certa feita eu fui conversar com ele estava fazendo um experimento lá com os ratinhos que tem lá, criados em laboratório. Ele pegou os alunos dele, eles injetaram uma substância lá no ratinho, em várias quantidades, cada ratinho com uma quantidade, puseram os ratinhos dentro de um tubo de PVC cheio d'água, puseram os ratinhos para nadar, eles ficaram nadando lá durante 10 minutos, depois eles mediram pressão, tiraram sangue, fizeram um monte de observação sobre os ratinhos para saber o efeito daquela substância, da dosagem da substância. Isso é o quê? Observar, experimentar e comprovar. Essas são as ciências naturais, né? E todas elas são passíveis de acompanhamento e confirmação objetiva. Você grava, você registra, não é isso? E também por parte dos demais cientistas da comunidade em geral, não é isso? Quando um cientista, um astronauta, vai lá e fala assim, olha, a Terra é redonda, assim como há mais de 2.000 anos atrás o cara disse que era redonda porque viu uma sombra numa cisterna, né?
Você comprova isso para todo mundo e não dá para falar que a Terra não é redonda, né? A não ser que você seja terraplanista, e aí já é problema de você se cuidar, né? Toma cuidado aí, se você acha que a Terra é plana, tá? Toma cuidado. É bom tomar, né? Bom, aí ele diz lá, o direito, todavia, não lida com fenômenos que se ordenem independente da atividade do intérprete. Ou seja, olha, os fenômenos do direito, eles não são independentes da nossa vontade, tá? Como é o ratinho nadando ou como é o fato da Terra ser redonda, tá? Na ciência do direito, por mais que muita gente queira discutir isso, e é uma discussão que nós vamos entrar no início no decorrer aí do nosso curso, tá? A questão de, olha, uma sociedade livre, liberdade, uma sociedade livre, né? Qual é o sentido de liberdade? A liberdade existe uma liberdade objetiva própria que ninguém pode contestar ou depende de cada um, né? Solidária, uma sociedade justa. Olha só, justiça. Existe um conceito objetivo de justiça? Não existe. Em outras palavras, tá? O direito, e o direito constitucional tem muito a ver com isso, é a discussão se o STF pode legislar ou não, vive aí dentro do âmago dessa discussão, é o seguinte, ele é fruto de interpretação, e interpretação tem a subjetividade, cada um é uma pessoa, cada um vê o mundo de uma maneira, né? E você não consegue se libertar da sua ideologia. Eu vou postar para vocês um áudio do programa Hora Cidadã sobre ideologia, tá? Para vocês verem como é que funciona isso, né? Então ele diz lá, concluindo, ao contrário, por exemplo, o astrônomo que observa e revela algo que lá já está, o Sol está lá, a supernova vai aparecer, né? O jurista cria ele próprio objeto de sua ciência. O direito, a norma jurídica, não é um dado da realidade, mas uma criação do agente de conhecimento. E isso faz com que o direito seja uma ciência bastante complexa, tá bom? Só conferir se vocês estão acompanhando aqui na reunião, tá? Deem um toque no chat, vocês estão me ouvindo bem? Conseguindo acompanhar? Maria Júlia, Arnildo, Alana, Cleide, Gidalt, é Gidalt, né? Ana Carlotto, beleza, né? Ok. Eu peguei essa primeira parte da ficha aí para tentar mostrar para vocês que é possível, né? E fazer uma leitura mais tranquila, mais calma, tá? Ah, professor, demora demais, aí eu vou levar muito tempo para ler, mas é devagarzinho que a gente começa, tá? É devagarzinho. Você começa devagar, com calma, vai adquirindo, vai se habituando com a linguagem, quando você pensa que não, você está lendo isso que nem um foguete, tá bom? Então, né, dando sequência, ele pergunta, no item 2 eu pergunto assim, são as normas jurídicas? Claro, o direito constitucional é um campo do conhecimento, é uma ciência? Mas também são as normas jurídicas. Quando eu pego a Constituição Federal e mostro para você a Constituição Federal, eu falo assim, aqui está escrito, né? E aí, olha só, vigentes em determinado momento e lugar, direito positivo ou law, tá vendo? É diferente de jurisprudência. Jurisprudência é um campo do conhecimento, que nós chamamos de direito constitucional. Law, tá? É a regra, é a norma que está escrita, tá? E que é vigente, válida, portanto, e que está na Constituição e que nós chamamos do quê? De direito constitucional, né? Perfeito? Ok? Pois bem, no item 3, ele pergunta, eu pergunto também, são as posições de exigibilidade? Essa posição de exigibilidade, você hoje, quando terminar a aula, você faz uma cara de pensativo, sim? Alguém vai, ao seu lado, vai falar assim, você está pensando em quê? Você fala assim, estou pensando nas posições de exigibilidade. Essa pessoa vai olhar para você e falar assim, meu Deus, o que é isso? Aí você vai explicar que as posições de exigibilidade são os direitos que você tem, ou os rights. Veja aqui, ó, posições jurídicas individuais ou coletivas instituídas pelo ordenamento, ou seja, instituído pelo law,
pelo direito constitucional positivo, tá? A exigibilidade de sua proteção, como, por exemplo, eu tenho o direito de ir e vir, né? Se alguém, de maneira ilegal, me prende, eu vou fazer o quê? Eu vou exigir que eu seja solto utilizando o quê? Uma proteção instituída, que é o habeas corpus. É isso que eu vou fazer. Né? Assim como o direito da livre manifestação, a liberdade de culto, aí entra o artigo 5º inteiro, tá? A liberdade de ofício, né? Claro, desde que você, né, tenha a formação determinada por lei. Esses são chamados direitos subjetivos, ou os rights, tá certo? E aí, você pode dizer assim, você tem o direito constitucional de ir e vir, porque está no direito constitucional positivo brasileiro e assim determinou o nosso direito constitucional. Olha que confusão, né? Então é importante nós deixarmos nesse primeiro momento essa divisão aí, tá? Quando a gente fala em direito como ciência, direito constitucional ou ciência da Constituição, como deve ser uma Constituição, que tipo de regra deve ter uma Constituição e assim por diante, nós estamos falando de jurisprudência, ciência do direito constitucional. Quando nós pegarmos a nossa Constituição, eu tenho aqui, essa aqui, ó, a nossa Carta Cidadã, abrirmos ela, né, e falarmos isso e aquilo, ó, tá escrito aqui, ó, tá? Artigo 12, são brasileiros os nascidos na República, artigo 12, inciso 1º, e linha A, brasileiros natos, quem é? É o nascido na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, interessante, desde que esses não estejam a serviço, né, de seu país, né, é o caso do embaixador lá, que nasce o filho dele na embaixada, né. Pois bem, esse é o direito constitucional positivo. E, finalmente, quando eu falo assim, eu tenho direito de ter aula, eu tenho direito de me educar, eu tenho direito a um meio ambiente sadio, eu tenho direito a uma ordem econômica em que eu possa calcular, não tem inflação, não tem nota de 200, depois vem de 500, de 1.000, eu já vi nota de 100 mil, entendeu? Vou mostrar para vocês, né? Então, aí nós estamos falando de direitos, ou rights. Tudo certo? Conseguiram entender isso bem, gente? Vou conferir aqui no chat, hein? Como dizia Martinho, da Vila. Isso. Tá bem legal aí? Estão curtindo? Quem está gostando da aula aí? Por favor, dá um joinha. Né? Estão gostando? Vocês esperavam que o direito constitucional fosse assim? Né? Beleza, mas vamos seguir, que já são 10h32, então eu vou dar uma matada na nossa ficha, e para o vídeo não ficar longo, e a gente vai, né, nós temos um semestre todo para estabelecer, para resolver, né? Então, o que é o direito constitucional? O direito constitucional são essas três coisas ao mesmo tempo, uma ciência, uma norma positiva e um direito que você pode exigir, né? E aí você vai ver que ele, na leitura que é recomendada, que ele tem juventude científica, e de fato o direito constitucional é bebê perto do direito civil é 2.000 anos, né? Na Grécia Antiga tinha lá Instituto de Falência, Sociedade Incomandita, né? No Egito ele tinha direito penal, né? No Egito, tinha gente que era condenada à morte, e assim por diante. O direito constitucional, como nós conhecemos, como a Constituição, né, com regras próprias e tudo mais, é coisa um pouco bem mais recente, tem só 200 anos, então é bebezinho, né? Por isso ele tem efervescência teórica e tantas discussões ligadas ao direito constitucional, como nós vimos aí, o pessoal já começou a discutir no chat, né? E dificuldades para realização, né? Você vai pegar lá, por exemplo, fazer uma sociedade justa e solidária. Como é que você vai fazer isso? E aí a dificuldade das disfunções. A primeira, limitar a Constituição a manter o status quo, ou seja, pegar isso aqui e falar, não, isso aqui foi feito em 88 e o Brasil de 88 não vai mudar, porque aqui tem os valores tradicionais. Isso é um conservador exagerado. Ao mesmo tempo, o ativista exagerado. Não, isso aqui garante
que o Estado forneça bolo com leite condensado, não, bolo com chantilly e morango em cima para todo brasileiro, porque nós temos o direito de sermos felizes. Aí você tem um ativista exagerado. Lembrando sempre que o caminho do meio, da prudência, da ponderação e do cuidado é o caminho indicado para o jurista, porque, lembrando, nós aqui falamos por último, assinado, numerado lá no processo, né? Então, o restante vocês vão estudar, vão ler o objeto específico, a origem liberal, tá, do poder constituinte. De fato, o direito mais ligado à transformação social. Se você está fazendo direito porque você quer viver num mundo melhor, cuidado com esse mundo melhor seu aí, hein? Tem muito tirano aí que quis fazer um mundo melhor aí, hein? Mas se você quer viver numa sociedade melhor ordenada, com pessoas mais felizes, com mais liberdade e tudo mais, se tem uma área do direito que você pode fazer a diferença no direito constitucional, né? Através do direito constitucional e das grandes decisões das Supremas Cortes que você impacta a sociedade de fato, das grandes teses constitucionais que são discutidas no Supremo, tá? Então, eu quero que vocês tenham especial atenção sobre esse tópico aqui, ó, o direito é mecanismo de transformação social, tá? Porque ele começa como uma forma de proteção contra o poder do Estado. O poderoso manda quem pode, obedece quem tem juízo, ele tem a arma, ele é um bruto, um animal. Eu preciso do direito constitucional para proteger minha liberdade, meu direito de ir e vir, minha liberdade de religião, minha liberdade de pensamento, meu direito à educação, minha liberdade de ofício. Depois, com o tempo, o direito constitucional vai se transformando, o direito constitucional vai fazendo o Estado cumprir as suas obrigações. Então, ele vai falar assim, você não pode impedir a pessoa de ir e vir, mas você também tem que dar educação, você tem que dar saúde, você tem que dar previdência, segurança e uma série de outras coisas que até geram uma série de problemas para a gente. Tá? O conceito, nós vamos trabalhar o conceito, eu vou aprofundar essa ficha de aula com a aula do noturno, e aí nós vamos ter 4 vídeos onde vocês vão poder acompanhar a leitura, mas basicamente fica claro que o direito constitucional 1, pelo menos o nosso direito constitucional, não é uma disciplina simplesmente positiva, né? Que você pega uma lei, analisa a lei e analisa as consequências de como ela está sendo julgada. Ela é um conjunto de conhecimentos teóricos e históricos. Não adianta você, eu não gosto de história, eu quero aula de direito. Esquece, meu bom. Se você chegou no terceiro período e ainda não percebeu que a história é fundamental e importante para o direito, para você não ser um ignorantão, né? Esquece, você vai ter que conhecer a história, porque a gente tem, e nós vamos estudar a história do poder lá desde a antiguidade, como é que as constituições foram surgindo, né? E pensar sobre isso e refletir acerca do quê? Da disciplina do poder no âmbito do Estado, evidente, né? É no direito constitucional, no âmbito do Estado. Nós não estamos pensando na disciplina do poder lá na cela onde o bandidão fala assim, quem não fizer o que eu mando, eu mato. Não, isso aí não é problema nosso. Ou até né? Porque tudo é problema, tudo acaba no direito constitucional, né? A organização do Estado, os limites e as finalidades no âmbito do poder, né? Para que nós vamos dar poder em alguém e qual é o limite? Até onde essa pessoa que tem poder pode ir? Será que eu, porque tenho poder, porque sou PM, posso pisar no pescoço de uma pessoa e estrangulá-la? Posso fazer isso, né? Ou sou civilizado ou sou um animal? Essa é a questão, né? A definição dos direitos fundamentais, sem dúvida nenhuma. O que são os direitos fundamentais? As garantias, as barreiras, as armas que o cidadão tem para que viva num mundo civilizado, né? E a realização de determinados fins públicos, que no primeiro horário nós falamos um pouquinho de políticas públicas, no negócio da solidariedade lá, né? E assim por diante. Depois, os tipos, nós já passamos, que é o positivo, né? Que nós já vimos, o comparado, que é você pegar constituições de vários estados e compará-las, e o geral, que é o nosso mundo científico do direito, né? Qual que é a matéria constitucional? Você vai ver que é instituir o Estado, nós vamos ver o que são instituições, organizar o poder político, definir os direitos fundamentais e determinar fins públicos, né? Depois nós temos o espírito constitucional,
O que é ser um constitucionalista? Você vai ter que se tornar um constitucionalista, né? E depois a questão do entrelaçamento do espaço público e do espaço privado, tá? Antigamente ficava muito claro, se você mexe com política, se você mexe com questões de poder, nós temos o direito público. Mas se você quer cuidar da liberdade, dos contratos e dos negócios, é direito privado. Pois é, não existe mais isso, aliás, isso nunca existiu, essa divisão. E o que nós temos, na verdade, o sistema do direito é um sistema único, o direito é uma coisa só, a gente só faz distribuição em disciplinas por conta de facilitar aqui no curso de direito, tá? Tá bom? Finalmente, nas referências bibliográficas, eu coloquei alguns links, um link do YouTube que ensina como é que você acessa os livros na nossa biblioteca digital, e duas referências ou duas recomendações de leitura, que você clicando, você vai direto para o livro que nós temos na biblioteca digital. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha cansado vocês. Vejam de novo esse vídeo, vejam os outros vídeos, tá? Isso, Arnildo. Vamos entendendo aos poucos. É assim mesmo que a gente vai, aos poucos. Eu sempre usei essa técnica, eu vou devagarzinho, afinal, caipira, sabe como é que é, né? Caipira, ele vai assunto aqui, assunto daqui, assunto dali, finge de besta, né? Mas é por aí, tá bom? Para finalizar, queria que vocês manifestassem aí algum problema, algum defeito que vocês viram na aula, tá? E a gente sempre vai tentar melhorar, tá bom? Beleza? São 10h41. Isso, o André gostou, a Alana gostou, a Lívia gostou, perfeito, a Eslene. Chávia, você não falou ainda se é Chávia ou Xavia. Eu queria que vocês fossem abrindo o microfone também e falassem alguma coisinha para deixar registrado aqui. Vamos, né? Fico aguardando, hein? É Chávia, professor. Chávia, tá bom. Sávia? Sávia? Ah, tá. Então tá, Sávia. Beleza. Muito bem. Quem mais? Quem mais? Isso. Gostaram, então? Beleza. Então, eu vou parar a gravação agora, agradeço aos que ficaram, tá? Recomendo que vejam de novo esse vídeo, vou tentar colocar a legenda para facilitar a vida da Ariane, e até mais, foi um prazer estar com vocês. Segunda-feira estamos aí com mais um dia de interação, uma manhã de interação, mas a qualquer momento no Zap eu vou postar alguma coisa de interesse nosso. Não é para pirar, tá? Tem gente que ele posta muita coisa. Não te pertence mais, velho. Entendeu? Você vai ter que ler o consultor jurídico, você vai ter que ler o valor econômico, você vai ter que saber das coisas. Você não quer mandar no mundo, você não quer ter grana, não quer ser poderoso, poderosa. Então, tem que ter muito conhecimento. Tá bom? Bom dia a vocês. Vou parar a gravação agora, tá? E até mais. Muito bem.